Olá, galera amiga do YouTube de todo o Brasil. Hoje eu me encontro na aldeia Água Viva, no meio da floresta, no rio Tarauacá. E aqui, nesta aldeia, encontra-se uma igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ali a placa, a igreja prega o Evangelho de Jesus. E eu estou aqui com um dos líderes da aldeia e também líder da igreja. E isso é muito importante, a pregação do Evangelho também no meio dos indígenas. Bené, fala para mim dessa importância aqui do Evangelho, da igreja, no meio de vocês. Bom, Salles, é muito importante porque às vezes vem muito preconceito também para os povos indígenas, né? Muitas pessoas falam que a igreja acabou com a cultura, né? Com a cultura indígena, mas infelizmente a Igreja Adventista ela veio apenas para somar e fortalecer a cultura indígena, né? Hoje é a única terra indígena, uma das terras indígenas que tem dois cupichal do lado, né? Tem a Igreja Adventista que traz o ensinamento para a vida, né? Para muita juventude que vive aqui, para as crianças. A criança começa entendendo a educação evangélica e a educação para o lar, né? Isso é muito importante para todos nós. Bené, eu acompanho as tuas redes sociais, né? No YouTube não, no Face, né? Nós vamos postar agora para o YouTube, mas eu te acompanho no Face. E eu lembro que o ano passado, o pôr do sol, você estava reunido bem ali, né? Sim. E eu lá vi, né, o pôr do sol, que era numa sexta-feira, né? Vocês ali reunidos, o último pôr do sol do ano. Sim. Reunido, orando, cara, me senti isso assim, me senti aqui também com vocês, tinha vontade de frequentar aqui a aldeia, fazia tempo que eu não vinha, apesar que eu conheço, né, vocês são meus amigos, e aquilo assim me encheu muito de alegria, né, saber que o povo, né, o povo de vocês também estão seguindo os caminhos do Evangelho dentro da aldeia. Sim. Isso, para nós, Salles, primeiro nós temos que agradecer a Deus. E segundo, a outras coisas que hoje Deus deixou para cada povo, né? Cada povo indígena tem sua cultura, tem sua especificidade, tem sua diferença, né? Das religiosidades próprias dentro da cultura indígena. E a gente aqui na aldeia Água Viva nós fazemos isso, né? Nós temos os dias de culto, nós temos o momento de agradecer a Deus, mas também nós temos o momento também de fortalecer os nossos encontros culturais, né? Porque isso leva a gente no conhecer os dois mundos. Isso, vocês levam a religião sem fingir, né, sem tirar a cultura de vocês. Exatamente. Vocês têm, seguem a cultura, mas de uma maneira em que não desobedece às Sagradas Escrituras, né? Sim. Não desobedece, não segue, né? Como diriam outras pessoas, não segue aquele mundão lá, né? Sim. Segue aqui, mas a cultura indígena sempre do lado, a reunião, a pescaria, né? Aquele povo está sempre reunido nas suas tradições. Seria mais ou menos, né? É exatamente isso, né? Porque a gente tem muito cuidado nessa questão, né? E a nossa religião, a religiosidade do povo Micuim, a religião adventista que Deus deixou no mundo para ser seguido pelo homem, né? Que hoje, infelizmente, poucas pessoas seguem, né? De acordo com o que está na Bíblia. Mas para nós aqui, porque meu pai, ele é evangélico muito antes de eu nascer, né? Eu nasci em 73 e meu pai, ele seguiu o evangélico em 70, né? 1970. E aí, com isso, a família veio crescendo, né? Filho, filha, dois neto, bisneto, né? É uma comunidade aqui, Tudo seguiram, né? Tudo seguiram, né? Nem todos 100%, mas a maioria estão seguindo, né? Mesmo que aquele que não é da igreja, mas também no dia de sábado se encontra todo mundo Está sempre presente, né? E faz parte isso do momento de alegria, né? Certo. Bené, eu lembro que você, né, estudou já no colégio adventista da igreja, né? Eu lembro nos anos 90, eu estava na igreja, você também estava na igreja, chegou aquele momento de bolsas e você foi um dos escolhidos, né? Junto com o pastor Marcos,
juntou aí com você e alguns outros e mandaram para o colégio, vocês põem Ariquemes, em Rondônia. Em Rondônia, Mirante da Serra. Mirante da Serra, e você, o que você tira disso, desse proveito? Você aprendeu alguma coisa que foi proveitoso para ti? Essa aprendizagem lá? O mundo da religiosidade, também do mundo de não indígena, Salles, para mim foi muito bom, porque eu saí da minha terra indígena, eu era muito leigo na palavra português, eu entendia pouquíssima palavra, né, assim. E aí aquilo ali foi um desafio, né, entrar, sair da minha comunidade, sair do meu povo, totalmente diferente, né? E totalmente diferente, né, eu amo. Hoje eu agradeço primeiro a Deus, segundo o pastor Marcos Mudri, porque foi ele que me levou para esse caminho de estudantil, né? E eu, de 93, fiquei 4 anos, na verdade, 3 anos no colégio interno, mas esses 3 anos foi uma parte da minha vida, né? Foi ali que eu comecei a aprender, né? E as pessoas que queiram ir para o colégio interno, e as pessoas que queiram mandar seus filhos para o colégio interno, eu tenho certeza que se sente seguro, porque ali é uma segurança total. Bené, não seguindo o que você não seguiu, mas voltou para a tua terra e se tornou um líder, né? Sim, Isso sim. te ajudou muito a se tornar líder, outros pensamentos, né? Que hoje você viaja o mundo, né? Paciência colocar bastante pedra é muito ruim. Clareou a mente, né? Sim, Esse aprendizado. sim, muito, muito. Porque eu olhava no colégio interno, recebe vários tipos de pessoas, né, com um pensamento diferente, né, com ideia diferente, vai filhos que o pai realmente não consegue viver com ele na cidade, nas grandes cidades, porque está entrando num mundo diferente e manda para lá, e tem pai que infelizmente tem que segurar mesmo lá no colégio interno, e já vi muitas pessoas se transformando ali dentro, né, chega com um pensamento diferente, as pessoas se transformam, né, e saem líderes da igreja, as pessoas se formam. Eu conheço aqui em Tarauacá um amigo meu, né, que é o Dilcinei. Ele foi um jovem diferente e hoje eu encontro com ele, fico feliz, porque o Dilcinei, ele transformou a vida dele para um mundo que hoje, né, que é um exemplo de pessoa. Que bom, isso é algo maravilhoso, né? E aí isso para mim, como líder do meu povo, foi a educação que eu comecei lá no colégio interno, né? E aí fui pegando outras educação na minha formação, né? E isso eu aprendo o dia a dia, eu não me esqueço do colégio interno, né? E se eu pudesse voltar de novo, se eu pudesse colocar minhas filhas tudo para estudar no colégio interno, eu colocaria isso. Eu faria isso. Bené, olha, foi um prazerzão falar contigo, amigo. Gostaria que só que tu olhasse lá na câmera e pedisse para as pessoas se inscrever no meu canal, que é Salles Mateus News. Tá aí, Salles Mateus News. Se inscreva e acompanhe, né? Porque o Salles está aí, é um grande amigo nosso, né? Conhece a realidade indígena, tem uma amizade muito grande por ele, né? Porque vocês vão ver também, aqui nós fazemos muitas coisas assim, acontecendo a nossa cultura no dia a dia. Vocês vão conhecer mesmo lá fora, né? Mas vocês vão estar aqui dentro da nossa terra indígena, dentro da nossa cultura, da realidade indígena. Falou, Bené, um abraço.